Seja muito bem-vindo à 10 Instante. Hoje vamos lançar uma interrogação. Será que devemos sair do euro? Connosco temos o professor João Ferreira do Amaral, autor da obra Por que devemos sair do euro. Senhor professor, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Com esta obra, que nos deixa um bocadinho a todos inquietos. E pergunto-lhe exatamente, acha que existe razão para tanta inquietude? Eu penso que existe e penso que as pessoas estão inquietas. Já antes de qualquer reflexão que faça sobre a situação, tem uma inquietude grande em relação ao futuro. E, de facto, há a sensação que o país está bloqueado, que não tem futuro, que as gerações mais novas não têm emprego ou têm que sair ou ficam desempregadas. Há, de facto, também a sensação que o país deixou de ter capacidade de crescimento económico e, ao mesmo tempo, que a dívida pública e a dívida externa se acumulam a níveis muito elevados. E sem crescimento económico, com dívidas desse tamanho e sem emprego, é evidente que toda a gente está inquieta em relação ao futuro. Professor, e falando em relação à moeda única, ao facto de existir uma moeda, todos nós, principalmente as novas gerações, ou a nova geração cresceu só habituada a ter euro, e todos nós já convivemos com o euro nas nossas contas mesmo mentais, é o euro que existe. O que é que poderá acontecer se sairmos do euro? A ideia de sair do euro, do meu ponto de vista, impõe-se por uma razão, para que nós possamos incentivar a produção de bens chamados transacionáveis, ou seja, bens que são suscetíveis de exportação ou de substituição de importações. Quando se desvaloriza uma moeda, e para se desvalorizar a moeda temos que sair do euro, dá-se uma espécie de subsídio à produção da agricultura, da indústria, do turismo estrangeiro, de outros serviços, etc. A inversa sucede quando temos uma moeda demasiadamente forte. Nesse caso, essas atividades são penalizadas e a tendência será para a produção se virar para o mercado interno em setores protegidos da concorrência externa. Foi justamente o que nós fizemos desde meados dos anos 90, mesmo ainda antes da criação da moeda única, onde já estava a preparação para a entrada na moeda única, até praticamente à crise, foi isso que fizemos. Fomos deixando as exportações evoluir, não direi reduzirem-se, mas pelo menos evoluir muito pouco dinamicamente. As importações penetraram em concorrência com os nossos setores, tudo isso porque, à partida, tinham, principalmente aquelas que vinham fora da zona euro, tinham um benefício, que era uma moeda mais fraca que lhes permitia competir mais facilmente com as nossas próprias produções. E, portanto, o país, de facto, não aguentou uma moeda forte, o que é normal, porque já se sabia que uma economia pouco competitiva não aguenta uma moeda demasiadamente forte, e como eu sempre tenho dito, isto não há milagres, e portanto um país que tem uma estrutura produtiva débil adota uma moeda muito forte, o resultado é este, a economia destroçou-se, de facto. O professor acha que é o que nos está a acontecer a nós e aos chamados países periféricos do espaço da União Europeia? Não é coincidência que sejam os países que estão em maiores dificuldades. Há uma exceção que é a Irlanda. A Irlanda não tem problemas de estrutura económica. O problema da Irlanda é estritamente financeiro, tem a ver com más decisões dos respectivos bancos que depois foram assumidas pelo próprio Estado irlandês. Portanto, isso é um problema completamente à parte e não tem a ver com isto. Agora, a Grécia, Portugal e, em certa medida, a Espanha e também boa parte da Itália sofrem do mesmo problema. E o professor não acredita que seja possível sairmos desta crise onde estamos mergulhados neste momento sem sairmos do euro? Não acredito que seja possível. Eu não fui, como sabe, contra a entrada. E não acredita porque entra aqui na resposta da pergunta que lança na capa do seu livro, porque devemos sair do euro, não acredita porque? E não acredito porque a nossa estrutura produtiva não aguenta uma moeda forte. Repare, eu fui contra a adesão ao euro, mas depois de entrarmos não defendi a saída, porque sei perfeitamente que uma saída levanta sempre alguns riscos. Mas desde há uns 2 ou 3 anos a esta parte, cheguei à conclusão que não há de facto outra hipótese, porque a nossa estrutura produtiva debilitou-se de tal forma que aguentar agora uma moeda forte é muito mais difícil que no início da moeda única. Ora bem, no início da moeda única isto já deu mau resultado. O que será impensável pensarmos a mais 10 ou 15 anos a nossa estrutura produtiva aguentar uma moeda forte. E mais, temos um enorme risco que as pessoas normalmente não equacionam e que está fora do nosso alcance e impedir, que é o seguinte: nós já tivemos em 2008, no primeiro semestre de 2008, uma grande valorização do euro em relação ao dólar. A moeda que nos interessa como referência é o dólar, porque a grande parte dos nossos concorrentes tem a moeda referida ao dólar. E o que sucedeu foi que no primeiro semestre de 2008, o euro valorizou-se muito, chegou a $1,5 até quase $1,06. Felizmente foi um episódio curto, porque
depois a seguir tornou a descer. Mas é perfeitamente possível no futuro que, estabilizando-se eventualmente a zona euro, o euro se valorize muito. Toda a gente diz que a tendência de dólares será nessas circunstâncias para desvalorizar. Ora, a nossa estrutura produtiva será completamente varrida se tivermos um euro a $1,5 ou $1,6. Portanto, isto é um risco que nós não controlamos e que sofreremos sem capacidade nenhuma de atuação. Portanto, é bom que as pessoas meditem nisso. Sr. Professor, e a quem argumenta que a saída seria um desastre, nomeadamente porque com o peso da nossa dívida seria impensável pagarmos um dia esta dívida? Não, eu penso que há aí com o impacto que existe. É um grande erro de análise. Eu penso que as pessoas, enfim, que dizem isso, ou não têm informação económica, ou os que têm não pensaram 2 minutos na... A nossa dívida é que é. Quer dizer, a nossa dívida em euros é agora a que é, quer a dívida externa, quer a dívida pública, e será exatamente a mesma depois de sairmos do euro. Pelo contrário, nós teremos, com a saída do euro, teremos melhores potencialidades de obter do exterior saldos positivos na balança de pagamentos e, portanto, obter dinheiro para ir pagando a nossa dívida externa, quer seja pública, quer seja privada, e, portanto, pelo contrário, em termos de dívida externa, teremos capacidade de reduzirmos o problema e até, eventualmente, eu espero que seja assim, estarmos numa posição propícia até para podermos obter melhores condições de renegociação da dívida. Aliás, o instrumento normal para problemas de endividamento externo é justamente a desvalorização cambial, portanto. Acha que nesse aspecto o risco país não aumenta? Não, pelo contrário, eu, se for credor português, estarei muito mais interessado, mais descansado de verificar que o país volta a ter política monetária? Que o país passa a ter uma moeda compatível com a sua estrutura operativa e que isso lhe permitirá competir melhor, exportar mais e importar menos. Agora, há um outro problema, que é esse que as pessoas confundem, por isso que eu digo que há aqui uma confusão, que é a dívida em moeda nacional. Isto é, a mesma dívida em euros, depois da desvalorização, valerá mais em moeda nacional, se houver, se a moeda nacional se desvalorizar, como é normal. Mas isso não causa grande problema. Porquê? Podia, a partir de causar problemas sobre as famílias e sobre as empresas que, de repente, viam com o aumento da dívida em moeda nacional derivado da desvalorização. Mas, nessa altura, eu penso que o Estado pode-se substituir aos devedores, junto da banca, nesse montante, no montante de aumento da dívida que resulta da desvalorização cambial. É preciso uma atitude do Estado, de alguém que segure... Evidentemente, mas o Estado, nessa altura, passa a ter um instrumento extraordinariamente importante, que este não tem, que é a emissão monetária. Portanto, o Estado pode usar a sua emissão monetária para regular justamente esses efeitos que naturalmente terá em termos de dívida interna. Portanto, as pessoas esquecem-se que o sair do euro não é só uma questão de desvalorização cambial, é uma questão também de emissão monetária. E hoje, para nós, é fundamental dispor dessa emissão monetária. Até porque, repara, um dos nossos problemas, que só ganhamos pelo facto de estar na moeda única, se nós não tínhamos este problema, teríamos à mesma outros, mas não este, é o facto do Estado se ver na contingência de não ter dinheiro para se desfazer os seus compromissos internos. Repare que o grande problema do memorando de entendimento foi que o Estado passava a não ter dinheiro para pagar vencimentos, nem pensões, etc. Ora, com a emissão monetária nunca esse problema existirá. Continuará a existir um problema face ao exterior, mas não o problema interno. Portanto, até para efeitos da própria ação do Estado, é importantíssimo dispor de moeda própria. Por isso é que eu digo no livro... Podíamos ir pelo caminho também depois da inflação, a partir do momento que imprimimos... Vai haver mais inflação, isso não tem qualquer dúvida. Mas a questão é de escolhas. O que é que as pessoas preferem? Ter um pouco mais de inflação e ter emprego e ter crescimento económico, ou não ter inflação nenhuma e o país definhar? A questão é só esta. E eu penso que no passado já vivemos com inflação e vivemos razoavelmente bem. Estou aqui a pôr os vários argumentos de quem poderá ser contra, por isso é que eu acho muito bem que o faça, porque isso é importante que as pessoas percebam que está em causa. Professor, outra questão que paira muito na cabeça dos consumidores e de todos nós, dos cidadãos, sairmos do euro, o que é que acontece às nossas continhas, quando vamos até ao banco, por exemplo? É isso que eu dizia. Eu penso dentro da saída, e digo isso no livro, dentro da saída deve haver um compromisso. Pelo menos no prazo, tem de haver um prazo de transição e a saída, atenção, convém dizer que eu proponho uma saída negociada e acordada com as instituições comunitárias. Não uma saída unilateral sem... Rompante. Isso não sou a favor disso, porque penso que teria custos muito grandes. Embora, se calhar, sejamos orientados para isso, para os próprios acontecimentos, mas espero que não tenha que ser assim. Portanto, a saída negociada implicaria um compromisso, no período necessariamente de transição que vai haver, o compromisso de os depósitos em euros manterem o seu contravalor em euros.
portanto, aumentarem em termos de moeda nacional na medida em que haja desvalorização. Isto para não haver fuga de dinheiro para o estrangeiro. Portanto, as pessoas teriam a garantia que o dinheiro que têm no banco manterá o seu valor em euros. Claro que isso depois tem uma contrapartida, é que, para não alterar a situação dos bancos, porque os depósitos são uma responsabilidade dos bancos, portanto, do outro lado tem de haver um aumento da dívida das empresas, das famílias, em virtude dessa desvalorização, para compensar o valor em moeda nacional maior dos depósitos, para as coisas se manterem equilibradas. Aí é que eu digo que o Estado devia assumir-se nessa parte da desvalorização. Isso pode-se fazer de duas maneiras. Ou assumir parte do capital em dívida, quer seja das famílias, quer seja das empresas, ou em termos de bonificação da taxa de juros. As duas soluções são possíveis, portanto, reduzir a taxa de juros. E, como digo, o Estado, para poder tomar essa obrigação, recorreria a um empréstimo junto do Banco Central, ou seja, neste caso, junto do Banco de Portugal, que emitiria dinheiro para isso. Sr. Professor, quais é que seriam os setores mais afetados por esta possível saída do euro? Não, setores afetados. Estou a falar, por exemplo, de serviços também, banca. Setores produtivos, penso que não seriam afetados. Pelo contrário, os bens transacionáveis seriam incentivados e os outros, eventualmente, poderiam podiam ser afetados numa redução adicional de procura, mas muito inferior àquela que tem havido nos últimos anos. O grande problema, e sim, penso que é um problema que teria que ser cuidado, é o facto de haver bens essenciais que são importados e que não há hipótese de produzir internamente. Eu não estou tão preocupado, curiosamente, com a alimentação. Penso que, apesar de toda a alimentação, há mais capacidade das pessoas não só produzir internamente alternativas, como se adaptarem, mas há, por exemplo, um tipo de consumo que eu penso que é essencial ver um programa especial para garantir que não há, desse ponto de vista, um grande impacto sobre as famílias, que é os medicamentos. Muitos deles são importados e não há alternativa. Pronto, deveria haver cuidado sobre isso e, eventualmente, aumentar a participação do Estado para evitar que a desvalorização cambial obrigasse um aumento muito grande de medicamentos que depois as famílias não teriam acesso. Mas, portanto, há coisas pontuais que é preciso ter cuidado e prever. Agora, penso, provavelmente, em termos de setores produtivos, não vejo que sejam prejudicados. Pelo contrário, será um choque importante do ponto de vista da competitividade. O professor falou muito aqui durante estes minutos que temos estado a conversar do Estado e o Estado. Eu pergunto, o Estado passará a ter um papel ainda mais de intervenção? Não. Ou acha que... Não, o Estado que tem de fazer, fundamentalmente, nesta fase transitória, é gerir as coisas para evitar choques muito grandes sobre determinados estratos sociais ou determinados setores. E para isso, como digo, a emissão monetária é fundamental. Uma vez garantida a fase transitória, que as coisas adaptavam-se à nova situação, o Estado não tem que intervir mais do que intervém hoje, não é? Professor, deixe-me fazer uma pergunta. Enfim, tivemos aqui há uns dias, há 2 semanas, o episódio do Chipre, chamar-lhe assim. O que é que tem a dizer, assim, em breves linhas, sobre esta corrida aos multibancos e à banca? É natural, eu penso que a decisão foi um absurdo. A vários títulos, a decisão do Eurogrupo, por um lado, criou uma atitude hostil, na prática é isso, face à Rússia. Isso não é bom para a União Europeia. E depois, mais grave que isso, criou uma falta de confiança que afeta não só o Chipre, e, portanto, a corrida das pessoas aos multibancos tem a ver com isso, mas afeta todos os países, em particular aqueles que estão em mais dificuldade. Porque, no fundo, a mensagem que se passou aos países que estão em mais dificuldades, como Portugal, Grécia, etc., foi dizer assim, bem, os depositantes que vocês têm não estão seguros. Portanto, mandam a linha para o outro lado. Foi, no fundo, essa a mensagem que saiu. E bem pode depois a Comissão Europeia e o Eurogrupo virem dizer que não, que o mal está feito. Quer dizer, o facto de se ter feito aquilo, independentemente depois de todos os desmentidos e todas as coisas em contrário, a verdade é que o mal está feito e ficará sempre na cabeça das pessoas que é possível existir este tipo de coisas. E isso devia ter sido à partida impossível de existir para as pessoas terem garantia. Portanto, eu penso que foi uma decisão perfeitamente errada e mesmo um pouco absurda. Não sei como é que foi possível, porque apesar de tudo os ministros das Finanças são pessoas, em geral, com um nível político elevado e, portanto, não são meramente técnicos em geral e, portanto, o não terem avaliado as consequências políticas desta decisão acho uma coisa perfeitamente absurda. Não é? Professor, deixe-me, enfim, perguntar, eu sei que o professor é dos poucos que tem dito frontalmente que devemos sair do euro.
O que é que falta aos nossos decisores políticos no caso de virem a optar ou de já estarem a ver essa saída, mas ninguém se quer chegar à frente a falar dela? Há falta de coragem. Eu comparo muito ao que se deu com a descolonização. Também foi, em particular, o regime do professor Marcelo Caetano, que lá dentro, penso eu percebia que a guerra colonial não tinha futuro e que mais cedo ou mais tarde as nossas Forças Armadas deixariam de ter condições para prosseguir a guerra e que, portanto, se impunha uma descolonização justamente para garantir não só os estatutos portugueses que estavam nesses territórios, como também as boas relações futuras com os países colonizados, mas não teve coragem para fazer a descolonização, porque pensava sempre nos cenários mais problemáticos e nunca conseguiu, de facto, ter a coragem para avançar para a descolonização. Eu penso que nós estamos na mesma situação. Pouca gente, digamos assim, eu estou convencido que a grande maioria da classe política, se houvesse um milagre a dizer, afinal não estamos no eu, ficava contentíssimo. O que não tem coragem é para tomar as ações para que isso suceda. E, portanto, a falta de coragem paga-se caro sempre em política. E quem paga caro não são os partidos, é o próprio regime, muitas vezes, que paga caro. Sr. Professor, muito obrigada por ter estado aqui a partilhar o conteúdo da sua obra também e as razões pelas quais devemos sair do euro. Muito obrigada também por nos ter acompanhado e já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenha uma boa semana.